Olá, boa tarde, bem-vinda e bem-vindo à terceira edição do CNN Mercado. A semana começou com um tom mais otimista nos negócios, com dólar e juros em queda e a bolsa no azul, apontando para cima. O discurso do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, na sexta-feira, tem sido bem recebido pelos investidores. Na sexta-noite, lá em Lisboa, Lula agradeceu as críticas e as sugestões sobre a condução da economia e disse que prezará pela responsabilidade fiscal no novo governo. O mercado também avança positivamente com as negociações sobre a PEC da transição. Em Brasília, crescem os sinais, os boatos de que os valores relacionados à PEC não vão ficar próximos aos 200 bilhões de reais, como se anunciou na semana passada. Os novos valores ouvidos nesses dias ficam mais perto de 100 bilhões de reais, às vezes até um pouco abaixo disso. Por outro lado, tanta negociação assim no Congresso parece que está destapando outras caixas e umas delas são bem ruins. Há o temor de que, para dar este ok à PEC, o Centrão vai exigir a institucionalização das emendas de relator, o orçamento secreto, como moeda de troca, ou seja, diminui a PEC, mas reforça a institucionalidade do orçamento secreto. Sobre as falas de Lula e de integrantes do PT e do governo de transição, tentando acalmar os investidores, a gente ouviu o Gustavo Cruz, que é estrategista da RB Investimentos. Para ele, as declarações ajudam, mas o que o mercado quer saber mesmo é quem vai tocar a economia do próximo governo. Vamos ouvir. Eu acredito que as declarações elas ajudam a acalmar um pouco os ânimos, mas de qualquer maneira eu acredito que o mercado financeiro ele esteja aguardando muito o nome do novo comando da economia no governo Lula. O ministro da Fazenda, que deve ser refeito, o ministro do Planejamento, todos esses nomes são bem importantes para os próximos 4 anos. E com os rumores que têm saído, a gente tem reações bem diversas, reações muito positivas quando saem nomes como Pércio Arida, Meirelles, Armínio Fraga, reações bem negativas quando se fala em Fernando Haddad, em Nelson Barbosa, e reações até um pouco mais neutras quando a gente fala do senador Wellington Dias, no governador atual Rui Costa. Portanto, quem vai comandar a economia é o que de fato vai acalmar ou deixar o mercado ainda mais agitado, desconfiado do que vai ser feito nos próximos 4 anos de governo Lula. Esse foi o Gustavo Cruz, da RB Investimentos. E agora a gente volta a falar da Bolsa, porque o governo do estado do Paraná anunciou hoje que pretende privatizar a Copel, a companhia estatal de energia do estado. Essa operação deve ser feita com a oferta de ações. Essa decisão, que foi anunciada logo cedinho, dá força aos papéis da companhia estatal, que estão subindo aí, como você vê na tela, 21%. Logo na abertura, as ações chegaram a subir 25%. O governo do Paraná ainda tem atualmente 70% das ações com direito a voto na Copel. Com essa operação, essa fatia estadual deve ser diluída mais ou menos para 10% das ações com direito a voto. E essa decisão do governo de Ratinho Júnior com a Copel parece ter reacendido a esperança de muitos investidores de que outras estatais e estaduais poderiam ou poderão ser privatizadas no futuro. Isso dá força a algumas ações na B3 nesta tarde. Por exemplo, a mineira CEMIG, também do setor de energia, que está subindo mais de 8%. E a paulista Sabesp, de saneamento, ganha quase 5% neste momento. Agora resta saber se Romeu Zema, lá em Minas, e Tarcísio de Freitas, aqui em São Paulo, vão mesmo querer privatizar essas duas empresas a partir do ano que vem. E o noticiário do exterior influencia e explica as ações em queda, principalmente aquelas ligadas às commodities. A semana começou com o anúncio de um novo lockdown na cidade de Guangzhou, na China, uma cidade de 19 milhões de habitantes no sul do país. É uma região com um bairro especificamente, um grande bairro com 3 milhões e 700 mil habitantes, vai ter um lockdown de 5 dias, inclusive o aeroporto da cidade, que é um dos mais movimentados da China. Resultado, commodities como petróleo e minério de ferro, tudo em queda, o que está pressionando ações de várias empresas brasileiras, como você vê na tela, Companhia Siderúrgica Nacional com queda de mais de 3%, Uzi Minas caindo quase 3% e 3R Petróleo, a petroleira privada, também com queda de mais de 2%. Agora a gente fala de atividade
econômica porque o monitor do PIB, medido pela Fundação Getúlio Vargas, mostrou um crescimento de 0,4% na atividade econômica no terceiro trimestre, isso em comparação com o mesmo período do ano passado. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o avanço foi ainda maior, de 3,2%. Esse é um destaque no site da CNN. Apesar desse crescimento acumulado no trimestre, houve uma ligeira queda de 0,4% entre os meses de agosto e setembro, o que reforça a percepção de desaquecimento da economia. Esses números da FGV vêm em linha com o recente IBCBR anunciado pelo Banco Central na semana passada, que também tinha registrado esse comportamento de economia estacionada entre um mês e outro. O CNN Mercado vai ficando por aqui. A gente volta daqui a pouco, às 10:07 da noite, com o fechamento dos negócios nesta segunda-feira. E agora você volta ao Visão CNN com Roberta Russo e Sidney Rezende. Até já!